Vamos receber a autora do livro Clube do Salto, Sandrine Pereira. Tudo bem, Sandrine? Tudo bem. Então, eu já vou começar perguntando como surgiu o Clube do Salto e a partir daí a ideia de fazer o livro. Ok. Eu sempre gostei de escrever, né? Desde pequena. E as pessoas sempre falaram, Sandra, você devia tentar um livro, né? E em dado momento eu comecei a escrever um poema para a família, um poema para minha mãe e tudo. E essas coisas começaram a marcar. Devo tentar um livro, não devo? E comecei a rascunhar algumas histórias de alunos carentes. Eu sempre trabalhei como professora, já há 20 anos que eu trabalho como professora, e em escola particular, municipal, estadual, e comecei a escrever algumas histórias sobre alunos. E uma vez, no reencontro com uma aluna, eu acabei levando uma lembrancinha para ela, que era justamente um sapatinho. E resolvi que ia fazer um romance sobre isso, sobre o relacionamento feminino. Porque eu sei que o universo feminino é assim, né? As mulheres gostam de se juntar muito. Então eu resolvi que ia falar, como fazer um livro sobre isso como um exercício. E para depois, né, se eu resolver levar isso adiante, eu vou fazer sobre o estudante em apuros. Que bacana. Isso. Eu imagino que seja, então, o estudante é uma fonte de inspiração contínua, né? Não, constante, né? Eu até estava falando ali fora que eu gostei muito de estar no meio de vocês, porque como eu sou professora há tanto tempo, então é muito agradável, né? Uma entrevista no meio de alunos, né? E a gente se renova sempre. Eu sempre digo que a educação, você ensinar, você aprende muito também com os relacionamentos, com as dificuldades, com a diversidade, né, que você tem dentro de uma sala de aula. É um universo assim que, para quem gosta, para quem é vocacionado, nossa, a gente tem muito a ganhar mesmo dentro de uma sala de aula. E as personagens são 8 mulheres, né? Amigas de infância, vivem no subúrbio. Isso. São 8 amigas de infância que foram morar, se encontraram numa rua no subúrbio de Marechal Hermes. Eu tive que me situar num local para eu não perder, né? Nem assim, não perder no tempo e nem na região mesmo, né? E a história começa muito pequena, a Alice era muito pequena, quem está contando a história, com 11 anos de idade, e ela vai para a rua, morar nessa rua, e percebe que um certo horário os meninos desaparecem, porque eles têm o clube do Bolinha. Aí ela fica curiosa, o que esses meninos fazem nesse clubinho? Aí uma amiga fala, eles veem revista de mulher pelada, né? Eles falam da gente, e ela fica assim irritada com aquilo e fica incomodada. Aí ela resolve que ela vai fazer também o clube da Luluzinha, né? E no dia seguinte ela se reúne com o pai, pede para o pai fazer um barraco no quintal. E dali começa o clube, né? O clube da Luluzinha, onde elas vão para lá brincar e tudo, até que, eu estou fazendo aqui uma sinopse, né? Até que uma delas passa por uma tragédia. E nessa tragédia elas resolvem trocar uma sandalinha de verdade. Então toda vez que elas passam por uma tragédia, elas trocam as sandálias. E o romance passa nessa troca, né? Embora o livro seja baseado no universo feminino, né? Não é só para mulher e... Não, muito interessante, porque primeiro as pessoas que aprovaram o livro, as 3 editoras que haviam aprovado o livro, foram homens que leram e gostaram do livro, né? E eu tive uma experiência assim muito interessante. Um professor amigo meu leu o livro, porque depois do lançamento de São Paulo, ele leu e ele abriu assim a porta uma vez na minha sala e falou assim, o professor Roberto do Estado, Sandra, parece que você viveu na minha rua. Né? A impressão que dá que você fazia parte do meu bairro, porque as ruas eram muito parecidas, os bairros, as brincadeiras. O advento da internet tirou todo mundo da rua, a violência e tudo, mas antes todo mundo brincava na rua, tinha o campo de futebol, né? Todos faziam praticamente as mesmas coisas, né? Então ele se sentiu como se eu tivesse morado na rua dele. E outro detalhe que ele falou, que ele se encantou, foi com esse universo, que as meninas tanto conversam, e ele acabou descobrindo que as mulheres, né, elas trocam muito mais coisas do que os homens em relação a relacionamento mesmo. E seu marido, ele por ser um homem, gostou do livro? Ele ajudou você a compor esse livro? O meu marido, ele escreve bem. Eu venho de uma família de escritores e claro que eu acabei me atraindo para uma pessoa que escreve bem também. E a família toda, tios, primas, mexem com literatura. Meu pai escreve muito bem, eu tenho a minha irmã que também escreve. E foi interessante que ele me ajudou, porque como o homem é mais prático, algumas coisas ele foi enxugando. Ele achou que estava, né? Ele acabou enxugando um pouquinho o livro para mim, né? Então ele participou bastante da criação, né, do romance. Sandrine, de que forma você aborda esse tema da juventude? Porque você diz que, né, que as decisões da gente na juventude, ela altera nosso destino. Daí, de que forma você aborda isso dentro da vida dessas meninas? Porque
o que se passa realmente no livro é que a tragédia, eu digo isso no livro, inclusive, que ela está sempre rondando. Umas pessoas ela pega com mais intensidade e outras pessoas de uma forma mais branda. E a forma que você vai lidar com essa tragédia que vai fazer diferença na sua vida. Então o livro mostra que quem conseguiu superar a tragédia, conseguiu sobreviver e até ajudar outras pessoas. Sandrine, no começo do livro você fala muito da amizade das meninas. O que é amizade para você na sua vida? Eu sempre fui criada com muitas amigas. Primeiro porque eu tenho 3 irmãs, né? Uma mãe assim super amiga que sempre sentava com a gente para conversar, para saber do nosso dia a dia. E por isso mesmo eu acabei criando muitas amigas assim constantes mesmo. E por eu ensinar, você acaba sendo assim um modelo para as alunas. Eu me lembro uma vez, eu estou aqui falando e lembrando, eu falo um pouco com as mãos quando eu estou dando aula, e as alunas se espelham muito em você. Tinha dia que eu estava em sala, elas falavam assim, professor, estamos imitando o seu modo de falar. E com isso, a amizade não saía da sala de aula. Então, o próprio livro, foi uma ex-aluna que está morando nos Estados Unidos que fez a capa do livro e me deu de presente. Eu tenho uma ex-aluna que a gente se encontrou pela internet, né, num desses sites aí de comunidades, que me incentivou muito, o nome dela é Fabiola, incentivou muito, participou desse projeto todo, recebi os capítulos e acabava me incentivando mais ainda, né? Tenho amigas blogueiras, ex-alunas blogueiras que eu participo do blog dela. Então, essa coisa, a amizade na minha vida sempre foi uma coisa muito forte. Então, eu resolvi retratar. Um outro episódio interessante foi uma professora do município chamada Glória, que ela se emocionou muito com o livro e quando ela chegou perto de mim, ela falou assim, ela estava até chorando assim, bem emocionada, ela falou assim, poxa Sandra, o que me faltou foi um clube do salto. Se eu tivesse tido um clube desse, a minha vida teria sido diferente. Então essas coisas assim são muito boas, né? Porque você compartilha mesmo esse momento de amizade que foi tão forte que eu acabei conseguindo retratar isso no romance. Conta pra gente como é que foi o lançamento no cenário nacional, na Bienal de São Paulo, conta um pouco pra gente. Foi assim uma proposta bem usada, né? Uma escritora super nova, não conhecia praticamente ninguém, lançar um livro lá em São Paulo. Mas assim, a minha editora, o Arthur, que é da editora, uma pessoa assim muito carismática, me deu toda a orientação, então foi muito agradável. Eu conheci pessoas novas, outros escritores também, e tive uma receptividade boa. O lançamento do Rio é uma coisa assim mais festiva, porque eu tenho muitos ex-alunos, né, que acabaram comparecendo, gostaram da ideia de todo mundo se reunir, professores que eu não via há muito tempo. Então, no Rio, era a minha plateia, né? Então, uma coisa assim, e o lançamento no Rio é uma coisa nacional, porque a parte do Rio fica nas livrarias de todo o Brasil, né? O Rio é a sede do Clube do Salto, né? Oi? O Rio é a sede do Clube do Salto. Exatamente, o Rio é a sede do Clube do Salto. Inclusive as meninas, as amigas mais chegaram, receberam, né, uma sandalinha simbólica, até para que elas se reconhecessem no meio do lançamento. Então foi assim um momento muito prazeroso, né? Será que vem mais o Clube do Salto? Vem sim. Eu já estou escrevendo, né, outro romance, até a pedido mesmo do meu editor, ele gostaria que eu lançasse outro da Bienal do Rio. Eu acho um pouco difícil, porque a minha vida, eu ainda trabalho muito dando aula, eu tenho uma vida bem corrida, gosto muito do que faço, eu tenho alimentado o blog também, então tem me roubado bastante tempo, né? Mas vem outro sim. Se não for na Bienal do ano que vem, na próxima. Você ainda exerce a função de professora? Ainda. E você usa o seu livro para os seus alunos, assim, eles aceitam numa boa? Eu fiz o seguinte, para incentivar eles a lerem o blog, que eu acho que assim, eles ficam muito presos às vezes à internet, a joguinhos, essas coisas assim. Então, para incentivar, eu comecei a fazer um sorteio pelo blog do livro. Aí eles começaram a fazer a inscrição, a me seguir e a ler o que estava escrito, que eu comentava em sala, né? Então eles começaram a ler. Como alguns alunos ganharam o livro pelo sorteio, aí pronto, aí todo mundo... E é interessante que eles veem os personagens de uma forma que às vezes eu não vejo, né? Quando o livro, ele é atual porque ele fala de pedofilia, fala de abandono, fala de bullying, só que sempre existiu, só que não tinha essa nomenclatura, né? Não era vista dessa forma. E eles veem às vezes o personagem, poxa, como é que aquele personagem sofria bullying e também fez isso com... Eu não tinha percebido que eu tinha colocado isso no livro. Então, eles ampliam muito essa coisa da amizade, né? O que um fez com o outro. Está sendo muito gostoso, né? Eles comentarem, quererem participar. A gente até resolveu fazer
um concurso de desenho dos personagens, né? Porque eles gostaram tanto que a gente agora vai promover um concurso no município para que eles desenhem como é que eles veem os personagens, e provavelmente a próxima edição saia com esses desenhos dos alunos, né? De todos os alunos do estado, município, por onde eu passeio, né, como professora. Sandrine, você pode falar pra gente o endereço do seu blog? Claro. É www.oclubedosalto.blogspot.com. Lá eu costumo escrever toda semana, né? Procuro também colocar temas bem atuais para que os alunos se informem. É um cantinho assim bem prazeroso, né? Obrigada pela sua presença, Sandrine. Jogo Aberto fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.